Moradores do Náutica 3, em São Vicente, reclamam de falta de manutenção em praça e pia do bairro. A área, um ponto turístico da cidade, está praticamente abandonada. Veja na reportagem de Patrícia Nunes. Como brincar no balancê enferrujado, destruído, com madeira podre como este? Da gangorra, resta apenas o suporte. A maioria dos bancos está sem assento, lixo por todo lado. E quem frequenta o local para praticar exercícios precisa ter cuidado. É uma rachadura atrás da outra. Temos o privilégio de dizer que moramos num dos melhores bairros do município de São Vicente e que hoje precisa de cuidados, né? Por exemplo, a avenida aqui, onde é uma área de caminhada dos moradores, aqui do bairro Náutica 3, eles sentem dificuldade por necessidade de cuidados do poder público, morrendo o lazer do povo do Náutica 3. A gente paga imposto para isso e a gente quer cobertura disso. Ao longo dos 600 metros da praça, nessa pista aqui, que é área de lazer, voltada para quem faz caminhadas, anda de bicicleta ou corrida, precisa ter cuidado, porque além de encontrar pelo caminho várias rachaduras, existem verdadeiras armadilhas como esta daqui. Olha o tamanho desta cratera, um verdadeiro risco para quem frequenta o local. O abandono é visível por aqui, um descaso que contrasta com a bela paisagem de Serra do Mar, em meio ao mangue, às margens do canal Estuário. Uma área que tem deck de pescadores que vêm de outras cidades para participar de torneios de pesca como este. Pessoas de idade podem se machucar e fica chato, né? Porque a natureza nos proporciona essa beleza, né? E temos que usufruir da melhor maneira possível. 30 anos atrás saía muito peixe aqui, era muito gostoso, aqui ainda é gostoso de pescar. Só que falta muita coisa aqui, conservação, capinzal tá aí, entendeu? Buracos, o risco que as pessoas correm em pisar e quebrar uma perna, se machucar. Eu acho que a Prefeitura de São Vicente, ela está devendo muito aqui para o pessoal, muito. O Rian tem 4 anos e não pode brincar, uma realidade que entristece a mãe do menino. Abandonado isso aqui. Eu me sinto insegura também, né? Porque tem as crianças que vêm brincar, a gente até para pescar assim é perigoso cair aqui. Então a gente está completamente abandonado aqui. Para os moradores, a necessidade de melhorias é urgente. Agora o turista chega, ele precisa de ver uma coisa bonita, uma rua que ele possa andar, né? Um canteiro de uma praça. Isso aqui é uma praça. Vamos falar como se fosse a praça da Praia de Santos. Nós estamos aqui querendo que não seja igual, mas que seja mais ou menos à altura de que o morador e o turista que vem para cá se sinta feliz. A Prefeitura de São Vicente respondeu às críticas dos moradores em nota. Segundo a administração, foi solicitado ao governo do estado o repasse de verbas do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, o DAD, para a revitalização do entorno da Avenida Eduardo Dias Coelho. O projeto inclui também a recuperação do calçadão. Bebês que estavam internados na UTI neonatal do Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, precisaram ser transferidos para o pronto-socorro da unidade devido a um problema de falta de energia na manhã desta terça-feira. Segundo informações de familiares e pacientes, o gerador não teria funcionado e os bebês ficaram sem ventilação e sem poder utilizar os aparelhos de apoio. Nossa produção entrou em contato com a direção do hospital, que confirma a falta de energia, mas garante que todas as crianças da UTI foram mantidas nos equipamentos graças ao gerador. O cantor de funk Ayrton de Lima Silva, conhecido como MC Lon, foi preso ontem à noite em Praia Grande. O músico foi flagrado com uma pistola de uso restrito e com numeração raspada, além de várias munições que Ayrton declarou pertencerem ao amigo que estava no local, no bairro da Aviação, junto com ele. Os dois foram detidos em flagrante e levados para a delegacia sede de Praia Grande, onde vão ficar à disposição da justiça. MC Lon é um dos expoentes do gênero conhecido como funk ostentação e autor do sucesso Novinha Vem Que Tem, com 56 milhões de visualizações no YouTube. O cantor deixou a prisão agora há pouco e vai responder pelo crime em liberdade.
A Baixada Santista recebeu hoje 22 milhões de reais do governo do estado. Os recursos são repasses referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A cidade com maior repasse foi Cubatão, com 7,8 milhões, seguida por Santos, com 5,9 milhões e Guarujá, com 2,7 milhões de reais. Sindicato dos Servidores Públicos de Santos denuncia a falta de climatização em unidades da prefeitura. Segundo o sindicato, tem remédio estragando por falta de conservação adequada e gente trabalhando em verdadeiras saunas. Neste Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas da Zona da Orla Intermediária, no Macuco, os funcionários trabalham em condições precárias. A enfermaria está desativada e os medicamentos estão estragando por causa do calor. A medicação, que deveria ficar abaixo dos 30 graus, ela está muito acima dos 30 graus, 33, 34, 35 graus diariamente. Ou seja, a Prefeitura de Santos está dificultando cada vez mais as condições de trabalho, tornando as condições de trabalho insalubres dos servidores e rasgando dinheiro público. Segundo o diretor do sindicato, em março foi protocolado um pedido para que a Prefeitura resolvesse o problema. Mas, até agora, nada foi feito. Segundo o sindicato, esta unidade não é a única com problema de falta de climatização. Em pelo menos outras 3 unidades do município, o calor é intenso e vai cobrar da Prefeitura uma solução imediata. O prédio da Dom Pedro 25, que tem 6 andares de equipamentos públicos funcionando, com diversas secretarias, para vocês terem uma ideia, o 2º andar, o 3º andar, o 4º andar e o 6º andar estão com o ar-condicionado completamente desligado e sem funcionamento. O 7º andar do prédio do Banco do Brasil, onde funciona também equipamento da Prefeitura de Santos, também tem o mesmo problema e até agora a Prefeitura não apontou nenhuma resolução. E vem mudança no tempo aqui na região. A previsão para a semana nas cidades da Baixada. A boa notícia é que a temperatura vai baixar um pouco em relação aos últimos dias. A má notícia é que, apesar do calor diminuir um pouco, vai chover bastante na região. A previsão para amanhã é de chuva à tarde e à noite, com máxima de 36 e mínima de 24. Na quinta, a máxima já cai para 31 graus e na sexta para 29. A chuva só deve parar na segunda-feira, quando as temperaturas voltam a subir. Exemplo para os marmanjos. Crianças participam de uma faxina na orla da praia em São Vicente. É a 3ª edição da Virada Ambiental. Antes de encarar a missão, várias explicações e cuidados com a saúde. Luvas, sacos plásticos e lavam eles. Patrulheiros ambientais da cidade e alunos de um projeto social, entre 6 e 10 anos. A ação da 3ª Virada Ambiental começou no canto da Ilha Porchá, no Itararé. Nada escapou dos olhares atentos desta turma na busca por lixo na areia. O que você acha de participar, de ajudar a limpar a praia? Eu acho ótimo Por participar. quê? Porque é para manter um mundo mais limpo. Que tal essa iniciativa de tirar o pequeno lixo da praia? Ótima, inclusive motivando a criançada, que é quem faz a consciência de amanhã. Eles provavelmente vão avisar os pais para terem o mesmo cuidado que eles terão daqui para frente. Ponta de cigarro, pedaços de plástico, embalagens. Tem gente que pode até não notar essa poluição na praia, mas o impacto à natureza é grande. Hoje a gente está aqui para essa ação, para a gente fazer uma coleta aqui de microlixo, que são esses pequenos resíduos que a gente acaba descartando de forma incorreta, que tem um impacto muito danoso para o meio ambiente, né? E a gente está até com essa exposição aqui das tartarugas, que elas morrem em decorrência desse descarte desse microlixo. É um lixo que pouco a gente percebe e ele é muito perigoso, sim, traz vários problemas. A gente está falando aqui na área de praia, traz para os animais marinhos, a gente está falando em parques onde tem lagos que também traz para os animais que vivem lá. São extremamente perigosos. A gente está vivendo agora esse período de enchente, esse tipo de resíduo que a gente descarta na rua também, ele vai para a área de bueiro, entope bueiro. Então a gente começar a entender qual é a relação de causa e efeito que esse pequeno descarte tem na nossa vida no dia a dia, né? A gente também pode estar vivendo agora aqui um surto de dengue, que também é o descarte correto, ele coopera para isso. Então são várias coisas que a gente poderia fazer com o simples ato de descartar de forma correta e diminuir vários impactos que a gente tem, não só no ambiente
gente, mas para a gente como sociedade também. 99% dos animais que chegam para a gente já em óbito, o principal vilão é o lixo, principalmente o plástico, né? Que é o principal que causa todo o maior problema. A Prefeitura vai continuar esse trabalho de formiguinha nos fins de semana com uma equipe nas praias da cidade até 6 de março e conta com a colaboração de visitantes e moradores. O trabalho de limpeza, a gente não pode, inclusive, fazer uma limpeza muito profunda, a gente não pode retirar areia da praia. Então, esse microlixo fica impregnado. E cada vez que a gente faz uma limpeza como essa, a gente retira bastante coisa, né? A virada ambiental, ela une as mais variadas entidades, segmentos, né? Tem uma grande parceria junto com a Prefeitura Municipal de São Vicente, através de várias secretarias que se unem para realizar essa atividade. Lixo no chão, não! Cadê educação? Lixo no chão, não! E acontece daqui a pouco, às 8 da noite, o sorteio do concurso 2115 da Mega Sena. Os sorteios normalmente acontecem às quartas e aos sábados, mas nesta semana, excepcionalmente, vão ser 3 concursos, hoje, na quinta e também no sábado. O prêmio para quem acertar as 6 dezenas no concurso de hoje pode chegar aos 25 milhões. Se você jogou, boa sorte. A Justiça do Japão negou o pedido de liberdade do executivo brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da montadora Nissan. Esse é um dos assuntos do Giro pelo Mundo. O Tribunal Distrital de Tóquio negou o pedido de liberdade mediante fiança do ex-executivo. Ghosn está preso desde novembro do ano passado, acusado de diversos crimes como ocultação de renda e por transferir prejuízos pessoais para a Nissan. Ele nega todas as acusações. O brasileiro deve ficar preso até julgamento, que só deve acontecer no segundo semestre deste ano. A missão chinesa que pousou na última semana no lado escuro da Lua anunciou outro marco histórico para a ciência. Pela primeira vez, um material biológico cresceu na Lua. Trata-se de sementes de algodão que foram levadas para o satélite dentro de um recipiente lacrado e que estão sendo monitoradas da Terra por vídeo. As sementes germinaram, provando que, de forma planejada, astronautas podem colher seus próprios alimentos no espaço. Durante o verão, os especialistas recomendam alimentação mais leve. As frutas têm presença obrigatória no cardápio, mas é preciso tomar certos cuidados, inclusive para evitar que elas amadureçam muito rápido e estraguem. As frutas ficam muito maduras, né? Com quentes, desagradáveis, aí pode dar uma bactéria na fruta, sei lá. Aí vai tudo pro lixo, então é melhor conservar na geladeira. O sol, o calor, estraga muito rápido. Colocar na geladeira para conservar um pouco mais, né? Mais tempo. E no lugar fresco. Se não refrigerar elas, com 2, 3 dias, acabou, né? Geralmente eu higienizo elas primeiro, né? Lavo bem e conservo na geladeira, refrigeradas. Os cuidados começam com a higienização. A nutricionista Aline Barreiros explica que uma opção é misturar uma colher de sal em 1 litro de água e deixar a fruta por alguns minutos. Por que esse cuidado com a higienização, que é o básico? Qual a importância de higienizar a fruta? Evitar que tenha uma proliferação bacteriana, um risco de contaminação. Então, que você consuma um alimento contaminado por bactéria ou por fungo. Então, por isso que é importante você higienizar os alimentos, inclusive as frutas, antes de consumir esses alimentos. O próprio cloro, então a água sanitária, você pode utilizar para cada litro de água 1 colher de sopa, ou nas seções do supermercado, até em feiras, é vendido um líquido específico para higienização de hortifrutis, ou pastilhas, que você pode estar seguindo a recomendação do fabricante para estar higienizando os seus alimentos. As frutas não devem ser misturadas. Sabe por quê? As frutas, elas liberam alguns gases que aceleram o seu amadurecimento. E quando você une muitas frutas no mesmo recipiente, são muitos gases liberados, então elas vão amadurecer muito mais rápido. E como o clima já está quente, talvez essas frutas acabem estragando antes do seu consumo. Então, o interessante é você separar essas frutas. E para tornar o processo de maturação mais lento,
Estes alimentos podem ser envolvidos em filme de PVC. Então, se o seu intuito é até guardar na geladeira e você não tem potinhos, né, para separar todas as frutas que você comprou, você pode envolver então as frutas no plástico filme e colocar na gaveta de frutas da sua geladeira. E isso faz com que ela seja conservada por mais tempo. Ao armazenar na geladeira, nada de frutas na porta. A porta, toda vez que você abre, tem uma mudança brusca de temperatura. Então, qualquer alimento mais sensível, frutas, hortaliças, ovos na geladeira, não é indicado por conta dessa mudança brusca de temperatura. Banana, laranja, manga, dê preferência a estas e outras frutas da época. É importante que você procure saber quais são as frutas da época, do mês ou do período em que você está. Porque, por exemplo, o morango. O morango, nós não estamos na época de morango. E se você encontra um morango bonito, grande na feira ou no supermercado, é sinal que ele tem uma maior quantidade de agrotóxico, porque naturalmente não era para ser produzido nessa época do ano. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que flexibiliza e, na prática, facilita a posse de arma de fogo pelo cidadão. Esse é um dos destaques do Brasil em 1 minuto. De acordo com o decreto do presidente, a posse de arma fica garantida a agentes públicos ligados à área da segurança, aos residentes em área rural, a donos ou responsáveis por estabelecimentos comerciais e a qualquer cidadão residente em área urbana em estado com índice maior do que 10 homicídios por 100 mil habitantes. Outro ponto da lei que muda a partir de hoje é o prazo para renovação do registro, que passa de 5 para 10 anos. O estado do Ceará teve a primeira madrugada tranquila desde que começaram no último dia 2 os ataques criminosos no estado. Os últimos casos aconteceram na noite da última segunda-feira, com o incêndio de um ônibus e suspeitos que foram presos quando instalavam explosivos em um túnel na capital, Fortaleza. Desde 2 de janeiro, facções criminosas cujas lideranças estão em presídios lançam uma onda de ataques em represália contra o endurecimento do tratamento dado a presidiários. As principais lideranças dessas facções foram tiradas do estado e transferidas para presídios federais. Diversas empresas descobriram durante a greve dos caminhoneiros no ano passado uma alternativa mais barata ao transporte por caminhões, o transporte pela costa brasileira por meio de navios. O dado faz parte de um relatório divulgado pela Associação Brasileira dos Amadores de Cabotagem. Quem vai comentar esse assunto é o professor da Unisanta, especialista em portos, Hélio Alite. Professor, boa noite, obrigado, viu, mais uma vez. Muito boa noite, Irineu, muito boa noite do Santa Cecília. Professor, para as pessoas que não têm tanta afinidade com os termos, cabotagem é justamente essa navegação na costa do próprio país, é isso? Se fosse aeroporto, se fosse avião, seria o nosso voo doméstico, mas seria nosso transporte marítimo em território nacional. As empresas descobriram ou já sabiam disso e não utilizavam e se deram conta de que é mais viável e menos custoso esse tipo de transporte, professor? Descobriram exatamente que a cabotagem tem infinitas vantagens em relação ao modal rodoviário. A cabotagem vem crescendo ano a ano, ela está ocupando hoje 15% da fatia da matriz de transporte no Brasil, e a expectativa é que até 2025 essa fatia pule de 15% para 25% na ocupação de navios nesse imenso litoral que nós temos aí. E por que não é maior essa utilização, professor? O que falta? Vontade política, investimento? Porque não requer sequer investimento em infraestrutura, eu imagino, porque os portos já existem, né, na verdade. Exatamente. Você citou muito bem no começo, a crise do transporte rodoviário, dos caminhões, aquela famosa greve dos caminhoneiros, ela levantou aquela questão de que nós, a partir meados da década de 70, a gente priorizou o transporte no caminhão. Nós criamos uma dependência, né? Criamos uma dependência por acreditarmos que o caminhão leva ponto a ponto, na porta da nossa casa, na porta da nossa indústria. Juscelino Kubitschek, milagre econômico. E esse milagre econômico acabou deixando para trás tudo que foi feito, não somente na cabotagem, mas no transporte ferroviário também, que ficou para trás. Hoje há uma tendência nacional em substituição ao modal rodoviário muito forte pelo modal ferroviário, principalmente pela navegação de hidrovias e de cabotagem. Esse também, né? O transporte aquaviário de transportes também no país quase inexiste, não é, professor? E quando a gente pensa que a gente tem essa bacia hidrográfica gigantesca no país e também 8 quilômetros de costa, quer dizer, 8.500 quilômetros
de costa, por que também não é mais explorado isso? Justamente por causa da dependência do caminhão, aproveitamos muito mal o Rio Amazonas, o Rio São Francisco, aproveitamos muito mal o sistema Tietê-Paraná. É preciso melhor infraestrutura, é preciso melhores terminais hidroviários, mas me parece que essa mentalidade em torno, nessa direção de desenvolver esses modais, está acontecendo. Seria viável, por exemplo, o transporte de passageiros por via aquaviária aqui na Baixada Santista, professor? Nossa, esse é meu sonho. Olha só. O litoral sul, por exemplo, utilizar a Praia Grande, ao invés que essas pessoas todas que se utilizam de transporte de ônibus, né, ou de carro, poderiam usar, por exemplo, o transporte marítimo. Irineu, nós já fazemos isso de maneira errada. Nós atravessamos de Catraia, de Vicente de Carvalho para Bacia do Mercado, atravessamos de barca de Vicente de Carvalho para Alfândega, atravessamos de barca da Ponta da Praia até Santa Rosa, no Guarujá, e não fazemos a chamada circunavegação. Olha só, nós poderíamos pegar uma lancha na ponta da praia e chegarmos na Praia Grande em 35 minutos, se o transporte fosse bom. Imaginando isso, né? Exatamente. Assim como nós podemos chegar em Cubatão, evitando toda a entrada da cidade por hidrovias. Podemos chegar na Praia Grande também por dentro. Poucos santistas, Irineu, conhecem o que é o Largo da Pompeba, o Rio Casqueiro, jamais navegaram. E jamais navegaram pelo Canal da Bertioga, saindo aqui de Santos e chegando no litoral norte. Bom, mudar um pouco de assunto, mas ficar no mesmo assunto, que é transporte de alguma maneira, não é, professor? O governador Dória, em reunião com o governo federal, tocou em dois assuntos que mexem diretamente aqui com a nossa região. Um deles é o Ferroanel, e que também provocaria aí uma migração de cargas para outros modais. Sai do papel também esse Ferroanel agora? Infelizmente, Irineu, quando foi projetado o Rodoanel, estava projetado no mesmo canteiro de obras, o Ferroanel. Era para caminhar junto, as duas obras caminhando juntas e já deveriam estar prontas e não estão. Isso foi uma falha grave, um problema que não foi resolvido e agora nós estamos correndo atrás do tempo. É de fundamental importância a conclusão do Rodoanel, que ainda está inconcluído, e o desenvolvimento do Ferroanel. Dizer que isso é fundamental Falta no futuro. O setor norte, né, do Rodoanel, que vai fechar, né, o anel. Exatamente. E o Ferroanel é fundamental, de fundamental importância para o escoamento das cargas, especialmente os granéis pelo Porto de Santos. Eu li hoje uma entrevista também do governador Dória, ele dizendo que vai tirar do papel projetos de transporte de passageiros por ferrovias. Ele quer fazer a ligação São Paulo-Campinas, passando por Jundiaí, depois São Paulo, São José dos Campos e Pindamonhangaba, futuramente, num outro momento, São Paulo-Sorocaba e também São Paulo-Santos, ou Baixada Santista. Isso também é uma coisa que deveria sair do papel, não é, professor? Ai, que saudade daquele trem, Irineu, que parava em Paranapiacaba, em Ribeirão Pires e ia até São Paulo. Ai, que saudade daquele trem que saía aqui da Sorocabana, na Costa, e ia até Juquiá, no litoral sul. Eu vou confessar, eu vinha de Sorocaba, né, quando era adolescente menino, saía de lá, fazia transbordo em Mairim para pegar Santos Jundiaí e descia aqui na fábrica de vidro que tem ali em São Vicente, ali tinha uma estação de ferrovia. Tudo isso acabou, não é, professor? Não existe mais esse transporte ferroviário. Foi deixado de lado, passou a ser um transporte perigoso, mal conservado e assustou completamente os usuários. É uma questão de você ter o serviço de transporte excelente, de qualidade, a custos honestos, e você vai ter todo esse público voltando para o modal ferroviário. Que já poderia ter sido feito, até porque existem linhas ferroviárias completamente abandonadas, como é o caso aqui mesmo do Litoral Sul, não é, professor? Exatamente. Irineu, a gente pode ver o que está acontecendo aqui em Santos, o sucesso do VLT, que é muito curto. Imagine o VLT chegando paulatinamente até o Litoral Sul, até a região de Peruíbe, que seria ideal, atendendo com qualidade toda a população, veículos dinâmicos, um transporte bastante seguro, e seria a solução enorme para os problemas de mobilidade aqui na nossa Baixada Santista. Professor Hélio Litt, muito obrigado mais uma vez pela participação e uma boa noite. É sempre um prazer. Obrigado. E já que o assunto é o mar, também tem opção de lazer ligada a ele. Um shopping de Santos montou um navio pirata em meio a um parque de diversões com apresentações para toda a criançada. Caveira, Dobrões de Ouro, Marujo, Capitão e Papagaio. Estamos no universo pirata e dá até para bater um papo com eles. Espadas, tiros de canhão. Animatronics são bonecos que usam a tecnologia dos parques de diversões da Disney e dos filmes que fazem por lá. São quase que robôs, mas mais aperfeiçoados, né? São feitos com uma tecnologia de robótica
são programados, o funcionamento deles é uma pré-programação, são feitos de látex, isopor, os pelos são colocados um a um, a pele você vai ver que é quase imitando a pele humana, né? Na abertura da atração, muita expectativa para a apresentação de uma invasão de piratas. Acho muito bacana a iniciativa do shopping, principalmente agora, né, janeiro, época de férias. Muita gente também desce de São Paulo, do interior, vem para cá. Eu acho super interessante para a família poder estar presente ao shopping, as crianças poderem estar brincando, participando, vendo uma apresentação assim nova, diferente. Eu acho super interessante. E por falar nos pequenos... Tô achando legal brincar nesse parque aqui. É legal, divertido e tem piratas. Eu já brinquei em todo o brinquedão. Como é que foi? Foi legal? Tá gostando? Foi legal. Você gosta de pirata? Gostou do navio? Gostei. A Sofia se divertiu bastante. O que você mais gostou então? Do escorregador escuro. Escorregador escuro, como é que é? É assim, a gente fica dando voltas e voltas e depois a gente cai numa piscina bem funda de bolinhas. É bem diferente. Muito diferente dos outros. O Piratas da Ilha segue até o dia 10 de março e a expectativa é de que até lá 2.000 crianças passem por aqui. Nasceu uma pirata? Não! Piratas é mais uma atração dessa. Isso foi desenvolvido no ano passado, até porque agora, dia 26, Santos comemora o seu aniversário, né? E piratas, navio, navegação está sempre ligado a Santos. Então procuramos trazer uma arena onde a criança possa divertir, a família toda, porque aqui o pai também vai se divertir. Então você tem diversão para a criança, você tem aventura para o adolescente, para os pais também. É só vir aqui no Shopping Parque Balneário, todos os dias, do meio-dia às 10 horas da noite. O Regional fica por aqui, você continua bem informado acessando santaportal.com.br. Uma boa noite, eu volto amanhã.